Olá, brasileiros, eu sou a Cibele Laura e nesse vídeo vou tratar da questão da nossa floresta amazônica. Precisamos falar da Amazônia, precisamos falar de tudo que está acontecendo, esse ataque à soberania nacional, o Temer aí entregando tudo, oferecendo espaço para exercício militar dos Estados Unidos na nossa floresta. E então eu busquei alguns conteúdos na internet. Na verdade, esse vídeo é uma premissa, só para a gente contextualizar o assunto, de um próximo vídeo que eu farei na sequência, falando sobre a questão histórica. A gente precisa entender que o interesse dos Estados Unidos na Amazônia é histórico. Não aconteceu de ontem para hoje, é um interesse histórico e está muito longe de ser uma paranoia, como está escrito aqui nessa matéria do site G1. Bom, eu vou ler a matéria, vou comentar, vou mostrar outros conteúdos para vocês, mas os conteúdos que eu mostrar do site G1, eu já vou antecipar para vocês. É um site comprometido e a gente tem que ler com atenção que há interesses dos Estados Unidos nesse site, no conteúdo, no que é mostrado pra gente. E hoje a gente está vendo que está muito longe de ser uma paranoia, como dizem os estadunidenses. É lógico que eles vão dizer que é paranoia, eles vão tentar diminuir de todas as formas a nossa preocupação com a maior floresta tropical do mundo, que é nossa, a mais rica. E se fosse deles, eu tenho certeza que eles jamais iriam considerar paranoia. Pesquisadores ouvidos pelo G1 dizem que o Brasil é desconfiado demais e eles alegam não existir risco de internacionalização da floresta. Realmente, eu acho que não há risco mesmo de internacionalização, até porque internacionalização aí é um eufemismo. O risco é de rapinagem, é de usurpação, é de posse do nosso território. Quando visitou o Brasil em 2003, no início da invasão do Iraque, o advogado estadunidense Mark London ficou chocado com faixas que viu penduradas pela capital do país. O pesquisador estudava a Amazônia brasileira havia décadas, era autor de um livro pioneiro sobre o assunto dos Estados Unidos e se viu diante de frases que alegam que, depois do Iraque, o alvo dos estadunidenses seria o Brasil por conta da floresta e das suas reservas de água, o que achou um absurdo. Sim, ele achou um absurdo, né? Poxa vida! Os Estados Unidos invadindo um país em busca de riqueza? Imagina, algo tão inédito, né? Eles nem fizeram isso no Iraque, nem contaram todas aquelas mentiras para se apossar do petróleo iraquiano. Então, realmente é um absurdo, né? Um absurdo. A experiência dele é comum entre quase todos os estudiosos norte-americanos, que se debruçaram sobre a importância da região amazônica para o Brasil e para o mundo. O G1 entrevistou mais de 10 pesquisadores, O G1 entrevistou mais de 10 pesquisadores brasilianistas e de geopolítica que estudam a Amazônia sob a ótica estadunidense. Vocês entenderam? Vocês entenderam a coisa? Né? Da onde vem tudo isso? E constatou que eles sempre dizem se ver diante do que consideram uma desconfiança excessiva e desnecessária, fruto do que acham ser paranoia dos brasileiros. Tá? Paranoia. Na opinião de London, há uma desconexão entre o que os brasileiros acham que é a opinião estadunidense sobre a Amazônia e a realidade do que os Estados Unidos pensam sobre a região. Entre aspas, ele falando, a paranoia é real. Isso é completamente sem sentido. Não há nenhuma sugestão de que vamos invadir, ocupar, intervir de nenhuma forma. Temos problemas suficientes intervindo em países inimigos. Países inimigos. Para a gente se tornar um país inimigo, basta o quê? A gente dizer não para eles, né? Porque criaríamos um problema com os nossos amigos? Por quê? Os amigos dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca foram amigos de país nenhum na América Latina, tampouco do Brasil. Não há nenhuma amizade no relacionamento entre os países da América Latina e os Estados Unidos. Se você pegar a história de todos os países da América Latina, vocês vão ver que sempre houve
intervenção dos Estados Unidos, ataque à soberania, ataque à autodeterminação dos povos. Então essa coisa de amizade é conversa para boi dormir, tá? Nós somos tão inimigos dos Estados Unidos como o Iraque na época do Saddam Hussein era. E para eles mudarem amigo para inimigo, basta a gente dizer não para eles. Aqui não, pronto, já vira inimigo. Disse London em entrevista ao G1. Advogado London é coautor dos livros Amazon, publicado em 1985, e A Última Floresta, parará, parará, parará. Isso aí não interessa o trabalho dele, eu não estou nem um pouquinho interessada no que esse cara escreveu, porque se ele considera que é paranoia nossa, sendo que há registros históricos, eu tenho para mim que esse cara está comprometido, não serve pra gente, tá? E essa gente aqui, ó, brasilianista e de geopolítica que estudam a Amazônia sob a ótica estadunidense, para mim é tudo gente contratada lá do USAID, tá? Tudo gente contratada pela USAID. E aí junta com a G1, que é um site super, né? Super imparcial, super impóluto, que não defende os interesses dos Estados Unidos, das organizações Globo, que não defendem os interesses dos Estados Unidos no Brasil, né? Aí a gente já pode saber o que tem por trás disso. Aqui eu já li. Essa interpretação de que os brasileiros se preocupam demais é compartilhada por esta interpretação de que os brasileiros se preocupam demais é compartilhada por pesquisadores mais conservadores, como o diretor do Instituto Stratfor, George Friedman, e por acadêmicos de esquerda, como a professora Barbara Weinstein, da New York University. Segundo os pesquisadores, não existe planos norte-americanos para uma invasão da Amazônia. Não existe plano mesmo. Existe a própria invasão mesmo. Não existe plano. A ideia de uma intervenção direta no território brasileiro é tratada como irreal. Até mesmo pelo discurso oficial do governo dos Estados Unidos. O que a gente está esperando? Que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos fala assim, não, gente, a gente quer mesmo invadir, pegar tudo, né? Poxa vida, isso daí é brincar com a inteligência da gente, o conteúdo de uma matéria. Eu não vou ler tudo porque, enfim, mas eu vou deixar os link na descrição do vídeo e vocês leiam esse ataque à inteligência nacional, né? Só pode. E tem outro conteúdo aqui que também é de 2010. Em 2010 aí o assunto estava à superfície, do site G1, que fala de um livro escrito por Gerald Horne, americanos estadunidenses, tá? Não vamos deixar ficar falando que eles são americanos, não. Eles não são americanos, eles são também americanos, porque são do continente americano, mas eles são estadunidenses. Eu vou repetir, os Estados Unidos da América, não a América dos Estados Unidos. Eles são estadunidenses, eles não são nem norte-americanos, porque norte-americanos são os canadenses também. Então, quando a gente falar dos Estados Unidos, daqueles que nasceram nos Estados Unidos, a gente fala estadunidenses. É lógico que o site G1 não vai fazer isso, né? Porque eles são quem endossam, de forma muito implícita, que eles são nossos donos. Mas eles são estadunidenses. Estadunidenses cogitaram tomar a Amazônia no século XIX, revela livro. A chefe do Observatório Naval queria expandir plantation em área brasileira. A revelação está em um livro de Gerald Horne, que falou ao G1 sobre o caso. Aí você pensa assim, nossa, que interessante, né? Acho que vai ter umas coisas interessantes nesse livro. Primeiro, já começa assim, pesquisadores estadunidenses costumam chamar de paranoia, aí, né, coloca assim, já com link para a matéria que eu li para vocês, paranoia, a preocupação que os brasileiros têm com a ideia de intervenção dos Estados Unidos na Amazônia. Por mais que atualmente não haja nenhum indício real desse tipo de interesse, como se já não tivesse vários registros históricos, sabe, de mercenários. O governo estadunidense, eu vou falar no próximo vídeo, contratava mercenários, sabe, para navegar no rio Amazonas. Então, é muita ingenuidade a gente achar
que a coisa não existe num plano real, que não há indícios de fato disso, que é paranoia. Então eles já introduzem que ali, já estão colocando que ali é paranoia, tá? Então é paranoia, mas você deve ler o livro por causa disso, disso, disso. E aí, babá, fala ali algumas coisas. Foi em 1850 quando o chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, Matthew Fontaine Maury, sugeriu que seu país evitasse a guerra civil e continuasse expandindo sua produção de algodão com mão de obra escrava, levando toda a estrutura, incluindo os escravos africanos, para a região da Amazônia brasileira. A revelação é parte do livro O Sul Mais Distante, escrito pelo pesquisador de escravidão nas Américas, Gerald Horne, professor da Universidade de Houston, blá, blá, blá. Enfim, depois eu vou deixar no link também a matéria e vocês acessem e leiam lá, tal. Só que assim, aqui ele fala de um único momento, né? Foi um único momento que houve realmente uma intenção dos Estados Unidos de tomarem. Aí eles colocam um personagem, como se esse personagem não fosse incitado e financiado pelo próprio governo dos Estados Unidos, e eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo. Esse vídeo só é uma premissa mesmo sobre o assunto. Mas não houve só uma única história, tá? A nossa história, o nosso histórico de relacionamento com os Estados Unidos está atravessado pelos interesses dos Estados Unidos de tomarem a nossa floresta tropical. Isso é algo que está registrado na nossa história, não é paranoia. E agora a gente está vivendo a intenção do Exército dos Estados Unidos participar de um exercício que vai acontecer agora em novembro. E a piada da história toda é a convite do Brasil. Tipo, o Brasil convida, vem Estados Unidos, vocês que são tão bonzinhos, vocês que não são expansionistas, que não invadem outros países, vem aqui conhecer a nossa floresta, tá? Como se realmente fosse uma espontaneidade brasileira. Vem conhecer a gente aqui. Tropas americanas foram convidadas pelo Exército Brasileiro, tá? A participar de um exercício militar na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia em novembro deste ano. Segundo o Exército, a Operação América Unida. Esses nomes são maravilhosos, gente. Eu amo esses nomes, sabe? América Unida. Países amigos, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. Então, rediz tanto a realidade, né? Então vamos lá, América Unida, prestem atenção no nome da operação. Terá 10 dias de simulações militares comandadas a partir de base multinacional formada por tropas dos 3 países da fronteira e dos Estados Unidos. Aí os 3 países da fronteira vão fazer um exercício, tudo bem, até aí tudo bem, né? 3 países se juntarem, mas daí vem os Estados Unidos lá da casa do caralho, se meter em algo que não tem nada a ver com eles. Por que os Estados Unidos estão participando dessa atividade? Qual é o interesse real dos Estados Unidos nisso? Se não conhecer melhor, se não invadir a própria Venezuela, que está aí sob ataque dos Estados Unidos, e nós sabemos que o próprio Trump disse que tem intenções, que não descarta a possibilidade de uma intervenção militar dentro da Venezuela. Agora, gente, isso daí é a coisa oficial, né? É a oficialidade de uma militarização estadunidense dentro da Amazônia, que ganha aí um nome suave de um exercício, de uma Operação América Unida. Mas, dentro da Amazônia, já tem um exército trabalhando, um exército de gringos, que não permitem que militares brasileiros sequer pisem em certos territórios da Amazônia. Isso já existe. Blackwater, o maior exército particular do mundo, atua dentro da Amazônia, além dessas milhares de ONGs que existem lá, e nós sabemos o que tem por trás dessas ONGs. Mas existe uma força agressiva, armada, dentro
da Amazônia já atuando. Então, além dessa oficialidade que vai acontecer em novembro, o general... Cadê aqui? Aqui, ó. Esse aqui é um blog, tá? O conteúdo de um blog, mas tem aqui no YouTube as palavras do próprio general Nery falando sobre o conteúdo desse blog aqui. Eu vou utilizar o conteúdo do blog para vocês, mas se vocês não acreditarem, vão lá, acessem os vídeos no YouTube e ouçam da própria boca do general. General denuncia que agentes da Blackwater atuam em reservas indígenas e plataformas de petróleo brasileiras. Enquanto as atenções dos militares brasileiros estão voltadas para os atendimentos à vítima do terremoto no Haiti, porque essa matéria é de 2010, tá? Coincidentemente, eu peguei 3 matérias de 2010. Não foi, assim, algo pensado, não. As duas do G1 e essa daqui. O general de brigada da reserva, Durval Antunes de Andrade Nery, adverte que membros fortemente armados da Blackwater, o maior exército privado do mundo, já atuam em reservas indígenas brasileiras, contando com bases fluviais bem equipadas. A denúncia de Andrade Nery foi publicada pelo jornal O Dia, no Rio de Janeiro. Como coordenador de estudos e pesquisas do SEBRES, Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, onde atuam diplomados da Escola Superior de Guerra, o general Nery também revela a existência de agentes da Blackwater em 15 plataformas de petróleo administradas pela Halliburton na costa brasileira, devidamente licitadas pela Agência Nacional de Petróleo, ou seja, não é nenhuma coisa clandestina, tá, gente? Devidamente licitadas pela Agência Nacional de Petróleo, as plataformas pertenciam à família Bush, do ex-presidente dos Estados Unidos. Gente boa! Gente boa, tá? Esse daí que foi o citado aí é gente boa. Nós conhecemos muito bem o histórico dessa família maravilhosa. O general Nery reproduziu O Dia o relato feito por um militar da atividade na Amazônia. Agora, entre aspas, tá? São palavras do próprio general. Um coronel que até o ano passado comandava batalhão na região da reserva indígena Yanomami, contou que estava fazendo patrulha em um barco inflável com 4 homens em um igarapé, quando avistou um sujeito armado com fuzil. Um tenente disse: "Tem mais um cara ali." Eram 5 homens armados. O tenente advertiu: "Coronel, é uma emboscada. Vamos retrair." Retraíram. Espantado e revoltado, Nery perguntou ao coronel o que ele tinha feito. Entre aspas, ele disse: "General, tive que ir ao distrito pedir à juíza autorização para ir lá." Olha, gente, olha o absurdo disso. Ele diz: "Tive que ir ao distrito pedir à juíza autorização para ir lá." Falei: "Meu caro, você, comandante de um batalhão no meio da Amazônia, perto da fronteira, responsável por nossa segurança, só pode entrar na área se a juíza autorizar?" Ele respondeu: "Foi isso que o governo passado, Fernando Henrique Cardoso, deixou para nós. Não podemos fazer nada em área indígena sem autorização da justiça." Aí eu pergunto para vocês, quem manda nessa justiça? Se essas áreas já são tomadas, já são protegidas por um exército privado de gringos. Quem que está mandando nessa justiça, gente? Isso é um absurdo. É um general que está falando. Aí ele prossegue com a história. Aqui falou história, né? Mas não é história não, tá? É história, porque isso é real. Eu não sei se foi um erro de quem escreveu o conteúdo dessa matéria, mas é história. Isso não é história para boi dormir, não. Isso é real, é verídico. Se vocês quiserem ouvir da própria boca do general, é só procurar os vídeos dele. Tem bastante vídeos dele no YouTube. Aí ele conta que ele continua contando. O coronel contou que pegou a autorização e voltou. Levou 3 horas para chegar ao igarapé, onde não tinha mais ninguém. Continuou em direção à fronteira. De repente, encontrou um
ancoradouro com um cara loiro de olhos azuis, olha só, com um cara loiro de olhos azuis, fuzil nas costas, o esperando. Olhou para o lado. Haviam 10 lanchas e 4 aviões anfíbio no meio da selva. Na sua área? Perguntei. Ele respondeu. Ele contou que abordou o homem. Quem é você? Como resposta, ouviu. Sou oficial forças... Olha só como o cara se identifica. Sou oficial Forças Especiais dos Estados Unidos da América do Norte. O coronel insistiu. Que faz aqui? E o cara disse que fazia segurança para uma pousada. Um cara armado, que se diz das Forças Especiais dos Estados Unidos, fazendo segurança dentro da Amazônia para uma pousada. Ele perguntou, qual pousada? Ouviu, pertencente a um cidadão estadunidense. 15 homens estavam lá, armados. Halliburton? Blackwater? Ele pergunta. Bom, tem mais conteúdo aqui, vocês leiam, que é bem interessante, tá? Isso daqui é uma denúncia de um general, não é uma denúncia, não sou eu que estou aqui falando para vocês, olha, eu acho que tem gente atuando lá na Amazônia, e eu nunca fui na Amazônia. Um general que está contando um relato de um outro militar também, de coisas que eles viram, de um exército privado, de mercenários. Isso daí, gente, é um exército de mercenários, que atuam como a segurança privada. Blackwater, maior exército privado do mundo. E a justiça tem que autorizar militar brasileiro de entrar nessas áreas que são protegidas, que são resguardadas por um exército de gringos, cara. Fala sério. Está acontecendo no Brasil, minha gente. Numa região super rica. A gente sabe os interesses exógenos em riquezas naturais em qualquer país do mundo. A gente sabe o que aconteceu na Líbia, a gente sabe o que aconteceu no Iraque, a gente sabe os interesses na Síria, a gente sabe o que eles fazem com a África. E isso está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz. Agora com uma oficialização que vem a título de convite do Brasil no governo de um informante dos Estados Unidos, um subalterno, que todo mundo sabe que esse cara repassava informações para os Estados Unidos. E olha só, isso aqui que o general denunciou aconteceu durante o governo petista. Os petistas não gostam que eu falo as verdades. Me xingam, dizem que eu estou fazendo o trabalho da direita, que eu não estou criando consenso. Mas, gente, isso tem que ser falado. Foi durante o governo petista. A coisa não aconteceu da noite para o dia, não. Além do fator histórico, tem um fator mais recente, que aconteceu no governo do Fernando Henrique Cardoso, passou o governo petista e chegou aqui no governo Temer. Então é muita ingenuidade a gente achar que o PT era contra isso. Eu sempre falei para vocês, o PT caiu por ambiguidade. O PT é ambíguo, porque ele fez um alinhamento exógeno e aí continuou submisso aos interesses dos Estados Unidos, fazendo as suas alianças espúrias, não só dentro do país, mas fora também. É um partido que não tem identidade e é por isso que caiu. E caiu sem convocar o povo para a luta. Por quê? Porque está comprometido. Está comprometido. Quando que a gente vai ter um governo nacionalista de fato que coloca um basta nisso tudo? Enfim, eu não vou me esticar mais, que já 24 minutos, era só um vídeo premissa para o assunto histórico. Então, a gente já está contextualizado, já sabe o que está acontecendo, tá? E agora, né, extinção de uma reserva ambiental que vai ser dado aí para a exploração de mineradoras estrangeiras, não é mineradora brasileira que vai explorar, uma área, uma reserva dentro da nossa floresta, outro ataque à soberania, ataque ao meio ambiente, sem contrapartida nenhuma pra gente. O Bautista Vidal falava que a floresta tem que ter um sentido econômico, eu concordo com ele, mas é um sentido econômico pra gente. A floresta é nossa.
Cabe a nós preservarmos a floresta, mas explorarmos também. Se fosse lá nos Estados Unidos, eu duvido que o mundo olharia para a floresta com esse olhar de internacional. Não tem nada de internacional ali. Está dentro do nosso território. É nossa. E aí nós estamos falando de um país expansionista, de um país que tem interesses de intervenção, de usurpação histórico. Não é paranoia, não. Não é paranoia igual alguns estudiosos com ares sérios, sabe? Com seriedade, diz que é paranoia dos brasileiros. Não é paranoia não, tá? Tem um interesse sério e histórico na nossa floresta, que eu vou abordar no próximo vídeo, e eu peço para vocês terem paciência e assistirem o vídeo até o fim, porque o conteúdo é interessante, é de Moniz Bandeira, um trabalho seríssimo do Moniz Bandeira, de um livro, A Presença dos Estados Unidos no Brasil, que eu recomendo que todo mundo compre e leia. Todos os nacionalistas têm que ler esse livro. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Eu espero que vocês assistam e prestem atenção e divulguem, compartilhem esse vídeo. Porque cabe a nós. Não vamos esperar pelas Forças Armadas não, porque essas, né, já não vão fazer nada. Tem que ser a população mesmo. A população tem que dizer não a esse ataque à soberania nacional. É isso aí. Até.